Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa terça-feira, às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier, o Vasco vai até Santa Catarina enfrentar o Marcílio Dias pela primeira rodada da Copa do Brasil, o jogo mais importante da temporada até aqui para o Vasco. Não só porque é a nossa estreia na competição mais importante que a gente jogou até aqui, que é a Copa do Brasil, como é também o primeiro jogo eliminatório do Vasco na temporada. Ou seja, se a gente perde essa partida, estamos fora da Copa do Brasil, né? Isso tudo leva a gente a olhar com muita atenção para essa partida. O Vasco precisa jogar esse jogo com a seriedade que ele exige, porque vocês estão ligados, né? No novo formato da Copa do Brasil, um formato que já está sendo feito aí nos últimos anos, em que agora, nas primeiras rodadas, são disputadas em jogo único. A CBF, com a desculpa de eliminar esse segundo jogo, que muitas vezes, na explicação dela, na lógica dela, era um jogo que perdia o interesse, porque né, o time menor vinha jogar contra o time de maior expressão, muitas vezes com placar de adverso, então esse segundo jogo perdia apelo e tudo mais. Com essa justificativa, eles mudaram a fórmula. Para mim, repito, é uma desculpa, porque a regra que já existia antes, de se o time visitante fizesse 2 gols, eliminava a necessidade do jogo da volta, já contemplava essa possibilidade de um segundo jogo esvaziado, de eliminar um segundo jogo esvaziado. Se fosse o caso, se você achasse que o time visitante vindo para jogar contra uma equipe de maior expressão, precisando vencer, fosse já o suficiente para esvaziar esse segundo jogo, mudasse a regra para que uma vitória simples do time visitante na primeira rodada, na primeira braço do mata-mata, já fosse suficiente para eliminar o segundo jogo. Mas não. Resolveram fazer essa mudança das 2 primeiras rodadas com um jogo único, a gente sabe, né? Com o objetivo, na verdade, de aumentar o número de participantes. Você consegue dobrar o número de participantes, pegando aí 2 datas que seriam para um confronto de ida e volta e colocando como 2 rodadas de um torneio de mata-mata. Eu acho isso ruim, eu não gosto dessa regra, porque eu acho que a gente abre muito espaço para aleatoriedade no resultado. A gente sabe que o futebol é um dos esportes em que a gente está mais sujeito aí à sorte, ao acaso, meu ver no placar. Como é um esporte em que o placar ele é de difícil ampliação, muitas vezes a gente vê 0-0, a gente vê o time ganhando por 1-0, né? Ao contrário do basquete, vôlei, qualquer outro esporte aí em que a pontuação é alta. Então, se um time consegue ser superior ao outro por metade do tempo do jogo, por exemplo, essa superioridade ela necessariamente vai se impor no placar. No caso do futebol, não. A gente está cansado de ver jogos em que às vezes o time se impõe o jogo inteiro, tem a maior passe de bola, cria 1000 chances no ataque, e quem acaba vencendo muitas vezes é o time que teve uma bola só e conseguiu a sorte de fazer um gol. Então, quando você, levando isso em consideração, reduz um confronto a uma partida só, você está ali abrindo espaço para que essa aleatoriedade, essa sorte ou esse azar influa no resultado da partida. O que eu estou falando? Uma partida só, Vasco e Marcílio Dias. Se chega ali antes de começar o jogo, o Payet, por exemplo, tem um piriri, não consegue jogar porque está com uma indisposição estomacal, a gente já vai perder muito do nosso poder de fogo. Se fossem 2 jogos, mal ou bem, tinha ali um tempo para o Payet se recuperar e no jogo da volta ele conseguir jogar. E aí o Vasco fazer impor sua diferença técnica, né? Resumida ali no jogador. Outra questão, o tempo, o clima, né? Estão falando que a gente pode pegar um clima chuvoso lá em Santa Catarina. Então, jogar debaixo de chuva diminui a qualidade do espetáculo, nivela o nível do futebol por baixo e pode ser um fator que ajude ali o Marcílio Dias sair com uma vitória improvável. Ou então até mesmo aquelas circunstâncias do jogo. Pega um árbitro ruim, expulsa um jogador do Vasco logo no começo da partida, que não foi, a gente viu recentemente no jogo contra o Bangu, já influencia nos rumos do jogo. Ou mesmo, cara, aquela coisa do futebol. Um chute de rara felicidade de um atacante do Marcílio Dias ou um vacilo de um jogador
bom, que nem é o Medel, que nem é o Léo Jardim, por exemplo, falha, né? Todo jogador pode falhar eventualmente. A gente sofre um gol no começo da partida, tudo isso já muda completamente o panorama do jogo. Por isso tudo que eu acho ruim essa questão da gente tentar decidir o jogo numa partida só. E eu acho que a gente precisa ter toda a atenção, né? Porque são duas coisas que diminuem essa aleatoriedade no futebol. Uma é você conseguir colocar mais jogos, né? Se você amplia o número de jogos entre duas partidas, a tendência é que o time mais qualificado se sobreponha. Se você faz em duas partidas, você já tem muito mais chance do melhor time se classificar do que em uma partida só. Se eventualmente você quiser fazer um playoff de 3 partidas, 5 partidas, quanto mais partidas você botar para dois times jogarem entre si, maior vai ser a tendência do time mais qualificado, do time melhor, né, conseguir se impor sobre o time pior. Uma partida só, para você conseguir se impor, para você diminuir a chance do acaso numa partida só, você precisa de uma diferença técnica muito grande. Se realmente você pegar dois times com uma diferença técnica muito grande, mesmo numa partida só, é muito difícil do menor time, do time pior, conseguir ganhar do time melhor, né? Mas isso não é o caso. Não só porque o Marcílio Dias não é uma carne assada, não é um time completamente ruim, né? O Vascaíno tem acompanhado aí a trajetória do Marcílio Dias desde que esse confronto foi sorteado, e a gente está vendo que eles vêm de uma boa campanha no Campeonato Catarinense, então é um time que tem os seus méritos também, e o Vasco também ainda não é aquele esquadrão que a gente gostaria. A gente vem analisando aqui os jogos do Vasco e tem visto que, principalmente no ataque, a gente ainda sofre muito, né? A gente tem dificuldade de botar a bola para dentro. E aí, por tudo que eu comentei aqui de um jogo só, esse é um problema que a gente não pode ter nessa partida. Nas chances que a gente tiver, a gente tem que conseguir fazer o gol, né? E também não pode vacilar lá atrás, que nem vacilou no jogo contra o Volta Redonda, por exemplo, porque a gente tem a vantagem. Nesse mata-mata de um jogo só, ficou decidido que nessa primeira rodada, o time pior ranqueado na CBF tem a vantagem de jogar em casa, por isso que a gente vai jogar lá em Santa Catarina, e o time melhor ranqueado tem a vantagem do empate. Então temos que também saber trabalhar com essa vantagem que nos foi dada. Eu acho importante essa característica, porque, mal ou bem, obriga o Marcílio Dias a ir para cima. Eles vão ter que, em algum momento da partida, a gente não sabe qual vai ser exatamente a estratégia do Marcílio Dias, mas em algum momento eles vão ter que tentar se expor e procurar o gol, porque o 0-0 dá a classificação para o Vasco. E o Vasco também tem que saber trabalhar com isso. Ninguém aqui vai torcer por um empate. A gente vai ficar muito irritado se chegar ali aos 45 do segundo tempo e tiver um 0-0 e o Vasco tentando se garantir nesse placar, porque é o que garante a classificação. Mas a gente tem que trabalhar com isso também em mente, né? Cara, assim, não precisamos nos expor além da conta, porque, mal ou bem, o empate é nosso. Insisto, eu espero que a gente consiga a classificação com mais tranquilidade, 1-0, 2-0 já no primeiro tempo, de preferência, mas a gente precisa trabalhar com essa possibilidade, o que abre um dilema aí pro Ramon Dias, que para mim não é de fácil resposta, que é a questão do qual deve ser a postura do Vasco para essa partida, qual deve ser a escalação que o Vasco deve levar a campo para essa partida. Uma escalação mais ofensiva, sabendo dessa dificuldade que o Vasco tem de criar chances de gol. Será que o Vasco deveria mexer na escalação para deixar o time mais ofensivo? Buscar uma escalação como a que terminou o jogo contra o Volta Redonda? De repente voltando para o esquema com 2 zagueiros, para de repente botar um atacante a mais lá na frente e tentar aumentar o poder de fogo do Vasco? Ou não? A gente sabe que o empate é nosso, a gente sabe que quem tem que buscar o placar, né, quem tem mais a obrigação quando começa o jogo, quem está atrás, quem está sendo eliminado, é o Marcílio Dias, eles que precisam fazer o gol. Então a gente precisa ter essa preocupação, a gente já viu falhas nessa defesa, ali às vezes a entrada da área ela fica um pouco exposta. Será que o Vasco deveria mexer na escalação para justamente garantir, claro, vai procurar sempre a vitória, mas garantir, reforçar ali a defesa para que a gente não tenha chance de tomar gol. Aí, o que eu estou falando? A gente não só mantém o esquema com 3 zagueiros, como de repente
abre a mão ali do Galdames, que é um jogador que traz uma qualidade para o ataque, tem um bom toque, consegue achar bem os companheiros, mas que na marcação até aqui tem se mostrado um pouco frouxo na marcação. A marcação no meio campo ela tem se revelado meio frouxa. A gente já joga com o Payet no meio campo, já não volta tanto para marcar. Aí de repente você bota ali um Galdames do lado que também não é aquele pitbull na marcação, o meio fica muito frágil, né? Não tem pegada. Então de repente será que vale a pena trocar um Galdames para botar um Sforza que estreou bem, ou mesmo um Cocão que vem entrando bem aí nos jogos também, e aí tentar dar um pouco mais de pegada para garantir que a gente não vá sofrer gol, em detrimento de repente ter um ataque melhor municiado, e aí isso leva a gente para aquela situação do Vasco tendo que ficar com empate até o final. Dúvidas, né? Dúvidas aí que o Dom Ramon tem que ponderar. Provavelmente o que ele vai fazer é ficar no meio termo, né? Deve manter aí a escalação dos últimos jogos, com 3 zagueiros sim, mas com Galdames escalado no meio, para a gente ter um pouquinho mais de criatividade do meio para frente, com todos os problemas que isso impõe, né? Precisa, por conta disso, então, cara, entrar muito ligado. O Vasco precisa entrar muito ligado. O torcedor vascaíno já tá meio preocupado aí com essa partida, é natural. O Vasco é um time que, para mim, já evoluiu bastante do Vasco dos últimos anos, né? É um time competitivo. A gente vive falando isso aqui, mas também está longe de ser um time ainda que, né, dá aquela convicção de que a gente vai vencer todas as partidas. E a gente tem esse trauma aí dos últimos anos, de muitas eliminações precoces, que nem eu comentei aqui no início desse vídeo. O próprio regulamento favorece a esse tipo dá margem para esse tipo de zebra. A gente viu aí recentemente outros clubes grandes e tradicionais do futebol brasileiro derrapando nessa primeira fase. O Cruzeiro já foi eliminado, o Curitiba já foi eliminado. Então tudo isso deixa o vascaíno grilado com essa partida, como não deveria ser, né? A gente não deveria entrar tão encucado para um jogo contra o Marcílio Dias, mas a gente entra por essas circunstâncias. E eu acho que essa postura, por si só, já é meio caminho andado para a gente garantir a classificação, né? Se o time refletir essa preocupação da torcida, eu acho que já é meio caminho andado para a gente conseguir a classificação, porque um problema para mim nesses jogos, muitas vezes, é justamente entrar com aquele clima de já ganhou, aquele clima de que, cara, a hora que a gente quiser, a gente ganha essa partida, e aí, de repente, toma um gol, e aí quando toma o gol é que resolve correr atrás do placar, e aí, às vezes, acaba sendo tarde demais, né? O tempo fica curto. Então, acho que se o time entrar ligado, sabendo que, cara, é um jogo decisivo, é um jogo que a gente não pode dar mole, é uma competição importante para o Vasco, é uma competição onde o Vasco pode ir longe, e onde, cara, cada fase que você passa representa aí uma bolada que a gente ganha de premiação, representa também um pouco mais dessa recuperação do status do Vasco como time grande. A gente precisa voltar, não só a ser campeão da Copa do Brasil, mas em não sendo, cara, chegando lá na frente, né? Chegando em semifinais, chegando em finais que seja. É o primeiro passo para a gente recuperar ali a grandeza que o Vasco exige. Então, eu acho que precisa, e eu acho que o Vasco vai entrar. O Dom Ramon sabe sem puxar isso dos jogadores, e o time vai entrar muito ligado nessa partida para conseguir essa classificação com até certa facilidade. Muita gente alega. Eu até achei que o time não jogou de brincando, não. Mas muita gente viu assim, né? Contra o Volta Redonda, usou como justificativa aí até para um futebol abaixo da média, uma certa ansiedade por esse jogo de terça-feira, que os jogadores poderiam estar tirando o pé para poder não se comprometer para esse jogo de terça-feira. Tomara que tenha sido isso. Tomara que a gente veja um time muito mais ligado, mordendo o Marcílio Dias e aproveitando as chances lá na frente, né? Normalmente esse tipo de jogo que a gente vê, né? A gente vai começar a partida, aqueles 15 minutos iniciais ali, o Vasco vai estar sentindo o campo ainda, tem que ver qual vai ser a postura do Marcílio Dias, se vai vir com tudo para cima do Vasco, ou se vai ficar lá atrás, mas tentando jogar por uma bola. E a partir daí, cara, o Vasco tem que se adaptar ao jogo, ao adversário, ao campo, conseguir se impor e, que nem eu comentei, né, de preferência ainda no primeiro tempo, abrir o placar. E aí, em abrindo o placar, não dar o mole que deu contra o Volta Redonda. Cara, se a gente abrir o placar, tem que manter, não pode tomar gol. Esse é um jogo que a gente não pode tomar gol de jeito nenhum para garantir essa classificação sem maiores sobressaltos. Apesar de todas as ressalvas que eu fiz aqui nesse vídeo, apesar de todas as preocupações que eu levantei, eu ainda tenho a confiança de que a gente vai conseguir essa classificação com certa tranquilidade, sim, explotar aí esse trauma
dos vascaínos para longe e a gente vai conseguir essa classificação. Vou postar então aqui de novo 2-0. 2-0 Vasco. A gente consegue, sei lá, no primeiro tempo ainda fazer um gol, no comecinho do segundo a gente faz o outro e garante essa classificação aí sem grandes sobressaltos. Vou botar aí um gol do Payet, que está pedindo há muito tempo, e outro do Verratti, que agora vai fazer gol todo jogo. E a gente vai conseguir essa classificação. E, terminada a partida aí, ou na terça-feira mesmo, ou então no dia seguinte, a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar esse resultado. Espero contar com a audiência de vocês. E até lá, a gente vai se falando.